Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. A partir de questões urgentes, cada vez mais presentes na sala de aula, construímos esse espaço para que se possa aprofundar questões demandadas não só pelos alunos, mas também pela sociedade. No ano de 2003, a Lei 10.639 entrou em vigor, tornando obrigatória a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira no plano de ensino fundamental e médio. E em 2008, a Lei 11.645 incluiu também a história e cultura indígena. Nesse sentido, elaboramos materiais para o trabalho na sala de aula, pensando na ampliação dos conhecimentos e no impacto educacional, visando uma sociedade mais justa, plural e democrática. Como grupo, abordamos questões étnico-raciais e de gênero na literatura, recortando esse vasto tema em 4 subdivisões: relações étnico-raciais, questões de gênero, literatura negro-brasileira e afro-brasileira e também literatura indígena. Com cuidado ao abordar temas delicados e imprescindíveis para o mundo atual, desejamos uma ótima construção de saberes. O livro Quando Me Descobri Negra, publicado em 2015 pela SESI-SP Editora, tem como autora Bianca Santana e Matheus Velasco, responsável pelas ilustrações. Bianca Santana nasceu em São Paulo, em 1984, é doutora em Ciência da Informação pela Escola de Comunicação e Artes da USP, é jornalista, escritora, professora e militante feminista negra, também responsável pela publicação de livros importantes como a biografia de Sueli Carneiro. O livro Quando Me Descobri Negra recebeu o prêmio Jabuti em 2016 pelas ilustrações. Quando Me Descobri Negra é um livro de crônicas, ou como nós vamos afirmar um pouco mais à frente, um livro de escrevivência, em que textos curtos se intercalam com ilustrações, e a autora divide essa narrativa em 3 partes: do que vivi, do que ouvi e do que pari. Inaugurando a narrativa contando as suas próprias experiências nesse processo de descobrir-se negra. Na segunda parte, daquelas histórias que ela ouve, de histórias que são compartilhadas num âmbito mais coletivo. E ela encerra essa narrativa com a gestão desses processos todos em que ela passa ao longo do livro. E esse livro, por praticamente completo, é feito por páginas pretas, né? A cor preta é muito forte aqui. Numa das primeiras ilustrações do livro, há um tinteiro caído que derrama a cor preta, a tinta preta, que marca e fica, e não há nenhuma ação que consiga tirar essa tinta. Como se houvesse esse processo gradativo mesmo, da própria autora, a própria personagem, né? Se reconhecer como pessoa preta, e a tinta ir aos poucos preenchendo as páginas também. Tanto nessas primeiras páginas quanto uma das últimas, há essa marca muito forte da tinta ficando e sobressaindo nessa página, entre aspas, em branco, que agora, com a tinta e com o reconhecimento, a identidade negra dessa autora, dessa personagem, faz com que fique e marque essas páginas. A ilustração que acompanha o sumário é muito interessante. Uma menina que está de costas, que aparenta estar vestida com uma fantasia de Mulher Maravilha. E isso nos remeteu muito à imagem da Agatha, de 9 anos, uma menina negra que foi assassinada por uma bala perdida no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E a imagem que viralizou na internet foi a imagem dessa menina exatamente vestida com uma fantasia da Mulher Maravilha. Então, acredito que talvez tenha uma conexão muito interessante da própria autora e do ilustrador ao escolher essa ilustração. E esse sumário, esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte
com o título do Que Vivi, é a parte em que a autora conta sobre a própria vivência. A segunda parte, que tem o título do Que Ouvi, é quando a autora conta histórias que ela ouviu, né, de pessoas ao seu redor. E a terceira parte, que tem o título do Que Pari, é quando a autora escreve, inventa histórias a partir dessas vivências que ela presenciou. E o texto que nós escolhemos é o primeiro texto do primeiro capítulo, que carrega o título do livro, Quando Eu Me Descobri Negra. E a ilustração que acompanha esse texto é uma ilustração muito interessante. É uma menina que está de pé, tecnicamente de frente pra gente. Ela tem a mão que parenta estar, de certa forma, no queixo. Ela usa saia, tá de sapato. Mas no lugar da cabeça há um tecido embrulhado, algo que aparenta mostrar que a cabeça está sem forma, está confusa, talvez, como se houvesse uma bagunça muito grande nesse pensamento, né, na cabeça dessa personagem, né? E do lado há um gatinho em cima de um banco, algo bem íntimo, bem cotidiano. Esse gatinho tá de costas, né, para nós leitores, mas aparenta estar de frente, vendo a situação dessa personagem, dessa ilustração, dessa menina, né? Então é um gato preto em cima de um banco que aparenta estar de frente para essa menina, mas de costas para o leitor. Então essa ilustração, de forma geral, foca nessa menina que tá de frente pra gente, mas que ao invés de ter uma cabeça formada, parece um tecido ao redor da cabeça, algo sem forma, confuso, talvez nesse processo do próprio texto, né, que vai contar essa parte do descobrimento, né, de ser uma menina negra e esse processo de construção também. O livro de Bianca Santana, Quando Me Descobri Negra, pode ser pensado como escrevivência, termo cunhado pela escritora Conceição Evaristo, porque Bianca se escreve, se narra, coloca-nos suas vivências, sua descoberta dolorosa e libertadora de ser negra, de ser uma mulher negra. Percebemos ainda que esta obra tem uma fala potente, franca, direta, por se dirigir direto ao seu interlocutor, ao seu leitor. Ela revela-se também literatura negro-brasileira, porque temos uma escritora negra que escreve sobre seu processo de descoberta de si mesma, frente a todas as questões do racismo e de sua luta antirracista. Assim, Bianca é autora, personagem e leitora de si, o que leva a se conectar com seus possíveis leitores. Dentre os aspectos que podem ser analisados conforme a perspectiva de gênero em Quando Me Descobri Negra, há primeiramente o fato de ser uma literatura escrita por uma mulher que se torna a protagonista de sua história, o que é de extrema relevância, tendo em vista que por muito tempo a mulher, a figura feminina, era apenas descrita na literatura e objeto de contemplação na arte como um todo. A temática do livro também subverte as expectativas de gênero. Por muito tempo também se acreditou que as mulheres seriam produtoras de uma literatura menor, que seriam capazes apenas de discorrer sobre questões tidas como femininas, como os relacionamentos amorosos e a vida doméstica, que também detém seu valor. Mas Bianca, a autora do texto em análise, subverte esse cenário ao escrever sobre um tema de grande debate e relevância na atualidade, que é comum a vários países que também foram alvo de colonização e passaram pelo processo de miscigenação. Há ainda a questão do resgate ancestral e a reconstrução de sua identidade. Através dessa experiência que é relatada, a protagonista compreende que não é apenas uma mulher, um dado que é instituído e imposto aos indivíduos em seu nascimento, mas uma mulher negra, com suas características e particularidades. Há ainda a questão da ancestralidade feminina, já que a autora cita e destaca a figura de sua mãe e de sua avó. Há
a subversão ao sistema patriarcal e racista, tendo em vista que a protagonista vivente teve acesso à educação e ao mercado de trabalho formal, os quais por muito tempo foram negados às mulheres. Interessante notarmos ainda que o relato se passa primeiramente em um ambiente educacional constituído apenas por mulheres, o que era comum até o século passado, tendo em vista que as mulheres por muito tempo exerceram, segundo os preceitos normativos de gênero ou os papéis de gênero, apenas profissões ligadas ao cuidado, e que ainda segundo esses preceitos, por terem um lado maternal natural, teriam um dom de educar as crianças. No mais, ao se referir ao tom da pele da protagonista, as professoras não apenas utilizam uma perspectiva racial, mas também estética. Desse modo, a protagonista, por toda a primeira parte, na qual o conto em análise está inserido, menciona casos em que não somente o tom de sua pele, mas também seu cabelo é alvo de questionamentos e julgamentos, tendo em vista que ela, enquanto mulher e negra, transgrede a estética normativa eurocêntrica. Em segundo lugar, se pensarmos nas lutas empreendidas pelas mulheres, rememoramos principalmente a segunda onda do feminismo, iniciado nos Estados Unidos em 1960, que teve como objetivo a luta pela igualdade social da mulher, principalmente no que concerne aos direitos no mercado de trabalho. No Brasil, a segunda onda se originou somente no final de 1970. Assim, no conto Quando Me Descobri Negra, a mãe é citada pela protagonista como uma mulher do século XXI, que venceu as barreiras do patriarcado, pois, segundo a narradora, a mãe era economista, funcionária de uma grande empresa. É possível observarmos que essa mãe conseguiu quebrar os parâmetros impostos para as mulheres ao longo da história, uma vez que ela não se encaixa em um sistema de representações de dominação, ou seja, hierarquizada em uma situação de dominante e dominado. Ela venceu as concepções patriarcais, como uma mulher forte, negra, que trabalha como economista em uma grande empresa, alcançando seu espaço dentro de uma sociedade ainda patriarcal. Agora, a partir do material que montamos com termos e conceitos presentes nos debates das relações étnico-raciais, vamos analisar a obra de Bianca Santana, partindo do título do livro, em especial no uso da conjunção condicional quando me tornei negra, em que o processo de se enxergar como um corpo negro é um processo que não se dá de forma natural e que é marcado pela narradora no livro ao informar com que idade ela se descobre negra. Aqui temos marcado a herança colonial, em especial a ideia de democracia racial e das tentativas de embranquecimento da população negra. Sendo assim, é muito importante a marcação feita no título do livro e também na materialidade dele, pois ao trazer páginas pretas, esse corpo é colocado no centro da discussão, em que o espaço do livro e da narrativa são enegrecidos. E outro ponto que podemos pensar é sobre a história ter uma mulher negra como protagonista. Isso marca uma outra intersecção das discussões étnico-raciais, que é a questão de gênero. Pois, se a mulher já é vítima estruturalmente, né, e sofre violências e opressões, aqui é colocado em evidência o não lugar da mulher negra, que não é vista nem como mulher e nem como sujeito. Por isso, talvez faça sentido pensar essas crônicas como um gesto de escrevivência, em que essa mulher pode não só contar a sua história e o seu processo de se descobrir negra, mas escrever também toda uma coletividade. E aqui nessa uma das últimas páginas, há a ilustração desse rolo de tinta, né, pintando a página de preto. Então, a gente pode perceber como há uma conexão muito forte com aquele tinteiro, aquelas primeiras páginas que a gente analisou, em que aquele tinteiro derrama a tinta preta, mas a ação aqui desse rolo de tinta continuar a espalhar e a marcar e a identificar esse livro como um todo. Então, a cor preta, ela conecta todas as páginas, como se essas páginas tivessem sido pintadas por alguém, marcadas, identificadas aqui com a cor preta. Então, o livro todo é conectado pela cor preta, não por acaso,
pela identificação das próprias personagens e esse ato de marcar o livro também. Então há uma conversa muito intensa entre as ilustrações e principalmente pela cor preta.